Projeto do Instituto Federal de Santa Catarina reutiliza óleo de cozinha para ser transformado em biodiesel. Projeto executado em escolas públicas municipais incentiva a leitura entre crianças e adolescentes. Médicos que prestam serviços ao município de Criciúma precisarão cumprir carga horária de trabalho. Pesquisadores do Rio de Janeiro estudam antídoto para o Zika vírus. E ainda, ministros do governo Temer anunciam medidas econômicas para retomar o crescimento do país. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, feriado, dia 26 de maio de 2016. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Um projeto do Instituto Federal de Santa Catarina transforma óleo de cozinha em biodiesel. Saiba mais sobre este programa através da reportagem de Morgana Salvador. O óleo de cozinha normalmente é descartado de maneira incorreta nos lares, não é mesmo? No entanto, este resíduo, que pode ser poluente quando despejado na pia da cozinha, pode ter diversos fins sustentáveis. E algumas alunas do IFES que acharam outra maneira bem útil de utilizar deste líquido, transformando ele em biodiesel. A gente fez um planejamento, dos fatores que a gente ia mudar. No nosso caso, foi a temperatura, concentração do catalisador e o tempo, Então a gente fez todo o planejamento inicial desse projeto, A gente não criou esse projeto já existia. A gente procurou melhorar, então variando esses três fatores, a gente buscou melhorar esse processo e ter resultados diferentes. Então depois do planejamento, a gente começou a fazer os experimentos, E a partir desses experimentos que a gente analisou os resultados, que é o que a gente está mostrando agora para a comunidade. Este projeto já existia no Instituto, mas teve que ser melhorado pelas alunas, que conseguiram comprovar a eficiência do biodiesel. A gente analisou 4 fatores, que foi o rendimento, o que a gente vai ter de biodiesel no final. A gente analisou também a viscosidade, a densidade e o pH. E o rendimento a gente viu que tanto variando a temperatura, variando também o catalisador e também o tempo da reação, esses 3 fatores influenciaram o rendimento final. Então, o que é rendimento? É o quanto de biodiesel que a gente vai ter, porque a partir da reação a gente vai ter a glicerina também, que ela pode ser utilizada em cosméticos, na indústria alimentícia. Então, a gente separa essa glicerina e depois disso a gente vai ter um tanto de biodiesel que vai render. A gente analisou também o pH, a densidade, tudo isso para ver se estava dentro do parâmetro, para ser utilizado no motor. Então a gente viu que eles são valores muito próximos do diesel que é comprado no posto, porque essa é uma dúvida das pessoas, de saber se tu utilizar o biodiesel no carro, por exemplo, na caminhonete, ele vai ter o mesmo rendimento, Então a gente viu que esses valores são próximos do diesel, que a gente pode utilizar. E a gente também fala sobre poder calorífico, que é o poder que vai ter, a energia que vai ser liberada na queima do combustível. Então as pessoas querem saber se o biodiesel ele tem o mesmo poder de energia do diesel comercial. E analisando esse poder calorífico, a gente viu que é muito próximo, então utilizando o biodiesel é quase semelhante a utilizar o diesel do posto. E poder fazer parte de projetos como este, que podem mudar a vida de muitas pessoas através de uma simples ação, é algo positivo. É bem interessante para a gente, porque a gente, como bolsista, a gente participa de vários projetos. Então, cada projeto agrega uma coisa diferente também para a nossa formação, Mas esse do biodiesel, ele é um diferencial, porque a gente, de certa forma, ajuda a não degradar a natureza, a melhorar, e também é interessante passar isso para as outras pessoas, Porque, geralmente, as pessoas elas não sabem como descartar. E se tu descartar errado na pia da cozinha, vai contaminar muita água. Então, isso a gente não quer. E mostrando essa alternativa, tem outras alternativas, mas mostrando essa é interessante para
para criar uma perspectiva diferente, né, para as pessoas verem que tem outras formas, né, de se fazer. A Secretaria de Educação de Criciúma está incentivando a leitura através de um projeto que está sendo executado em escolas públicas da cidade. Confira. A rede municipal de educação é composta por 52 escolas e 20 CIs e mais de 50% das unidades escolares desenvolvem algum projeto que contempla a leitura. E cada escola define o melhor meio de introduzir este hábito na vida das crianças e adolescentes. É um projeto que acontece, então, em todas as escolas, né, por entendermos a importância da leitura. A Secretaria incentiva, né, com a entrega de livros nas escolas. Então, aqui na Escola Hercílio Amante não poderia ser diferente. Esse projeto ele acontece desde 2010 na nossa escola, com esse objetivo principal de incentivar o hábito à leitura. Vamos até a Escola Municipal Hercílio Amante conhecer os diversos projetos que incentivam a leitura. Aqui, os livros são encontrados até mesmo dentro das salas, onde os alunos, durante os intervalos ou na conclusão das atividades, podem estar realizando a leitura. Está se tendo cada vez mais um olhar voltado para a questão da leitura e percebendo que ela é muito importante para o desenvolvimento do cidadão como um todo, né? E desde cedo, entendendo que desde cedo, quanto antes a criança estiver imersa no mundo da leitura, ela perceberá o quão bom, benéfico será a ela como cidadã. E então, nessa proposta, muitas escolas da rede municipal de Criciúma estão não só deixando no papel o projeto de leitura, mas concretizando com ações pertinentes voltadas à leitura. A escola atende do 1º ao 9º ano e para cada fase dos alunos é desenvolvido um material especial para a faixa etária, com a intenção de que desde muito cedo possa acontecer este contato direto com os livros. Malas literárias, sacolas literárias, nós temos tem escolas que fazem o seu momento quinzenal de leitura, fazem o troca-troca de livros, utilizam o ambiente da biblioteca, inclusive para fazer a parte da leitura de obras. Também nós temos projetos que visam a comunidade em si, comunidade escolar. Nós temos também momentos na hora do intervalo das crianças, que elas aproveitam nos corredores, enfim, no espaço da escola, para que leiam. Além de todo este trabalho desempenhado, a leitura ganhou um espaço durante a aplicação da disciplina de língua portuguesa para ser trabalhado exclusivamente com livros. A cada trimestre, 2 livros devem ser desenvolvidos com os alunos. Uma das aulas, então, de língua portuguesa são destinadas para essa atividade de leitura. Então, os alunos eles têm um momento destinado, né, para a leitura em sala de aula ou em espaços alternativos, como a biblioteca escolar, ou ainda em atividades diferentes em outros espaços da escola. O benefício que a leitura pode trazer são diversos. No entanto, uma pesquisa desenvolvida pelo IBOP apresenta que, apesar de o número de leitores ter aumentado em 6% desde 2011, a quantidade de brasileiros que não leem representa 44% da população no país. A leitura, ela abre muitas portas, né? A leitura, dentro da educação, a gente vê como uma possibilidade de transformação. Quem lê viaja sem sair do lugar. Quem lê desperta por um mundo escondido, melhora o seu vocabulário, melhora a sua oralidade, a interpretação. Então, a leitura, ela realmente abre muitas possibilidades para o aluno leitor. A seguir, médicos que prestam serviços ao município de Criciúma precisarão cumprir carga horária de trabalho. Parece mentira, mas não é. O secretário de Saúde de Criciúma está cobrando que médicos que prestam serviços ao município
cumpram o horário de trabalho determinado em escalas. As denúncias davam conta que os profissionais não respeitavam os horários de trabalho. Há um mês, os médicos da Rede Municipal de Saúde tiveram que cumprir com as cargas horárias estabelecidas nos contratos. A determinação veio do Ministério Público, que estabeleceu tal medida. Com a adequação, alguns médicos deixaram a Rede Pública Municipal de Saúde. O que nós tínhamos basicamente eram médicos que tinham até vínculos duplos dentro do próprio Criciúma. Por exemplo, ganhavam para trabalhar 8 horas por dia, cumpriam 2 horas dentro de uma unidade de saúde, 2 horas em outra unidade de saúde, mantinham aquele atendimento em 2 unidades diferentes, mas também estavam subdivididos em 2 unidades diferentes, né? Então era um médico basicamente para 2 unidades, em alguns casos, mais precisamente em 25 casos. Tá? E o que a gente fez? Com essa nova medida, nós individualizamos um médico para cada unidade. Só que o que aconteceu? Naquela outra unidade onde aquele médico ele se ausentou agora, ela ficou sem um profissional, que a gente está chamando ele do concurso, e nessa medida de transição, nós estamos parte deles sem médicos. Mas quando isso se efetivar, vai ser um ganho tão grande que a gente não tem na história da saúde no município de Criciúma contemplada todas as unidades de saúde com médicos e médicos em horário integral. Com esta mudança, os atendimentos nas unidades de saúde do município sofreram um aumento considerável nas consultas. Os atendimentos já aumentaram, inclusive da ordem das unidades que contemplam o médico, né? Vamos supor, eu tinha um médico em 2 unidades, ele atendia 10 lá e 10 aqui, como exemplo. Agora ele está atendendo os 10 só naquela unidade, como agendado. Só que ele está lá disponível para fazer outros atendimentos. Então, naquela unidade onde ele optou por ficar, esses atendimentos aumentaram, sim. Mas na outra unidade que ainda está sem médico, está aguardando o médico vir para dar o mesmo nível de assistência que a outra unidade está recebendo. Então, daqui a pouco, todos os médicos vão estar efetivamente no nosso município, né? Vão estar todas as unidades contempladas com médicos. E a minha expectativa é que aumente da ordem de 30% o número de atendimentos na cidade de Criciúma. Com a procura pelo atendimento médico, os pedidos de exames e requisições também precisaram se adequar com a atual situação, para que os médicos possam oferecer um atendimento completo para os pacientes. Nessa mesma linha de valorização da atenção básica em saúde, da atenção primária, nós identificamos também a necessidade de corroborar e incrementar a unidade básica. Ela estava um pouco desacreditada no sentido, vai lá, até tem consulta, mas não tem exame. Então, a gente foi identificando os pontos. Então, agora a gente quer distribuir o quê? Nas que não tinham consulta, agora vai ter consulta integral, vai ter médico em tempo integral. Nas que não tinha exames, a gente aumentou a cota de exames para estar solicitando. Nas que tinha consulta, tinha exame, mas o médico não podia pedir exame, a gente está liberando mais exames para que o médico, antes na unidade básica, não pediria. Como fisioterapia, como fonoaudiologia, como endoscopia. Tudo isso vai entrar em protocolos de uma maneira respeitando a nossa saúde financeira dentro da unidade básica de saúde, que vai complementar e vai transformar a nossa unidade em valorizada, unidades boas mesmo, que a pessoa vai ser lá e vai ter a certeza de que vai sair com o seu problema resolvido diretamente na unidade. Só vai ser encaminhada, né, só vai ser passada essa bola desse problema se realmente tiver uma necessidade, uma doença mais grave, mais específica, que tem que ser vista por um especialista, e não na ordem de ser encaminhado especialista para pedir exame, encaminhar o especialista para ganhar uma solicitação a mais. Então, a unidade ela vai se transformar em unidade resolutiva. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro estão desenvolvendo um remédio natural e barato que poderá auxiliar no tratamento de pacientes com Zika. O Zika vírus já é considerado uma ameaça mundial e a solução para combater os sintomas da doença pode estar na flora brasileira. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro estão estudando uma planta que pode ser usada no tratamento de pacientes que foram picados pelo Aedes aegypti. A ideia é produzir um antiviral de amplo espectro para enfraquecer o vírus. A comunidade científica já aprendeu muito sobre o Zika vírus, conhecem a estrutura e como ele se replica, mas ainda existem perguntas sem respostas. É um vírus que gosta de atacar o sistema nervoso, atravessa a placenta com facilidade e atinge o feto, características que os cientistas ainda não sabem como barrar. A mulher está grávida, eu tenho Zika vírus, o que fazer? A gente não pode dar para essa pessoa uma notícia de você pode ser tratada para trazer pelo menos uma paz para essa pessoa. Estou sendo tratada. Hoje não tem nada que se possa fazer além de acompanhar o bebê. Nesta garrafinha está o extrato da planta, que é diluído para tratar as células in vitro.
São culturas de células de mamíferos que recebem o extrato para saber como o vírus reage aos componentes da planta. Eu tenho 2 células, uma que eu infectei e não tratei e uma que eu infectei e tratei. Se a minha célula tratada tiver, por exemplo, uma grande inibição da produção de vírus, 99% de inibição de vírus, que muitas vezes é o que a gente tem, aí eu posso usar isso, eu sei que funciona, e eu já fiz experimentos que mostram que isso não é tóxico para a minha célula. Os pesquisadores ainda não sabem se a planta vai ser consumida em chá, misturada em alimentos ou vendida em comprimidos. Mas daqui a 8 meses o Brasil pode conhecer um remédio popular que, apesar de não curar a Zika, pode inibir a concentração do vírus no corpo humano, diminuindo os efeitos da doença na gestação, por exemplo. A gente está começando os estudos em animais para ver toxicidade, inclusive animais prenhos também, para que a gente possa avaliar a ação dessas substâncias em animais e nos fetos também. O nome da planta será mantido em sigilo até a conclusão dos testes. O grande problema que a gente não pode divulgar que planta é essa, é porque a gente acredita que iria gerar uma corrida para todas aquelas pessoas que estão desesperadas com a situação, e pode ser perigoso, porque se a pessoa errada tomar a concentração errada junto com outras interações, pode causar problemas sérios. Os virologistas correm contra o tempo para finalizar os testes e conseguir a liberação da Anvisa, já que o Brasil enfrenta a maior epidemia de Zika já relatada no mundo e recebe milhares de viajantes todos os dias. Então é muito fácil hoje eu ser infectado com um desses vírus, seja na África ou na Ásia. Em poucas horas eu estou no Brasil e eu posso transmitir desde que eu tenha um cenário que favorece, ou seja, é a presença de vírus no sangue e o mosquito que transmite, nós temos aqui. Então, quanto mais a gente aumenta o encontro dos dois, maior a chance desses vírus aparecerem. E de onde saiu o Zika vírus, chikungunya, tem muitos outros que podem vir também. A seguir, ministros do governo Temer anunciam medidas econômicas para retomar o crescimento do país. Ministros do governo Temer anunciam medidas econômicas para retomar o crescimento do país. Confira na reportagem especial. O estabelecimento de um teto para o crescimento das despesas públicas é uma medida estrutural e central na opinião do ministro da Fazenda. Segundo Henrique Meirelles, entre 1997 e 2015, os gastos do governo tiveram crescimento acumulado de 180% acima da inflação. A ideia é limitar esse aumento apenas à inflação do ano anterior, com crescimento real zero. Uma medida que é estrutural. Uma medida que já controla as despesas públicas para os próximos anos e, portanto, com impactos relevantes na dívida pública. Por exemplo, aplicando-se este teto nos próximos 3 anos, nós teremos pela primeira vez, desde a Constituição, uma queda de 1,5% a 2% do percentual de despesas públicas em comparação com o produto. Portanto, o total de despesas públicas com percentual do produto cai de 1,5% a 2% nos próximos 3 anos apenas, o que é uma reversão fortíssima e muito importante
da trajetória de despesa. A proposta de emenda à Constituição que o governo vai enviar ao Congresso deve sugerir mudanças nas despesas obrigatórias com saúde e educação, que não devem ultrapassar o teto dos gastos. Sobre a antecipação do pagamento de 100 bilhões de reais da dívida do BNDES com o Tesouro Nacional, Meirelles disse que o dinheiro vai ser usado para o abatimento da dívida pública. Confiança foi uma das palavras mais utilizadas durante as falas dos ministros aqui no Palácio do Planalto. A retomada da confiança na economia, segundo eles, vai permitir que as operações no país tenham menos risco, levando à volta do crescimento econômico e ao aumento dos investimentos, do emprego e da renda. Os ministros descartaram o aumento de impostos no país neste momento. O chefe da Casa Civil, ministro Eliseu Padilha, destacou a importância do pacote de medidas para ajudar no equilíbrio das contas públicas e na retomada do crescimento no país. Nós estamos com um rombo de 170 bilhões em 31 de dezembro deste ano nas contas públicas e, por hora, divisa-se mais de 12 milhões de desempregados. Nós só vamos combater estes dois males com uma coisa: crescimento da atividade econômica. Ela vai gerar emprego, nós temos que resolver a questão do desemprego, da geração de renda. 2, ela vai nos dar a possibilidade de começar a pensar em superávit. Por quê? Porque, em decorrência da atividade econômica, por óbvio, a receita estatal cresce nos 3 níveis, tanto para a União, quanto para os estados, quanto para os municípios. O ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, lembrou que as medidas foram apresentadas no primeiro momento a líderes do Congresso Nacional e destacou a importância da articulação com o Poder Legislativo para a aprovação de medidas importantes para o país. O que nós vamos fazer e já estamos fazendo, conversando com lideranças, debatendo propostas de forma antecipada, envolvendo todos na visão de que não basta apenas participar através de cargos no governo, mas na elaboração das medidas que estão sendo encaminhadas ao Congresso, que estão sendo propostas pelo Executivo, para que do Congresso tenhamos apoio pleno em relação a essas medidas. E o Informe Região desta quinta-feira, feriado, fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.